Em 2 Crônicas, capítulo 32, a palavra diz no verso 1 que depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senacaribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se delas. Que apesar da fidelidade de Ezequias, aqui o contexto fala de que Ezequias havia restaurado o culto, Ezequias havia tirado os ídolos de Israel, mas apesar da fidelidade dele, a Bíblia diz, os problemas vieram sobre ele. Às vezes achamos que a nossa fidelidade vai evitar que as lutas venham sobre nós. A palavra diz em 2 Timóteo que aqueles que querem viver piedosamente o Evangelho padecerão perseguições. A nossa fidelidade não evita as nossas batalhas e as nossas lutas. E nós estamos enfrentando agora muitas lutas. A igreja está enfrentando lutas. Isso não significa que faz parte da infidelidade, embora Deus queira corrigir as nossas infidelidades, mas as coisas acontecem, os problemas vêm, a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Interessante é como reagimos a isso. E aqui a palavra vai nos dizer que Ezequias reagiu a essa situação, e a palavra diz no verso 3 que ele resolveu. E ele tomou algumas resoluções, ele teve algumas atitudes. Uma delas foi que ele resolveu tapar as fontes das águas. Ele então tapou as fontes das águas para que quando o exército inimigo chegasse não encontrasse água. Ele fez aquela estratégia que os russos fizeram contra Napoleão da terra devastada. Ele fechou as fontes de água para que o inimigo não encontrasse ali as fontes e não se alimentasse daquelas águas. Nós precisamos também tapar as fontes do nosso inimigo. Às vezes nós permitimos que coisas boas que nós temos sejam usadas para o inimigo. Você tem um dom, tem um talento, e você usa esse talento para outra coisa. Você tem uma voz belíssima, mas ao invés de adorar ao Senhor, você canta coisas que não edificam. Você tem uma capacidade intelectual e você usa apenas a capacidade intelectual para as outras coisas. E às vezes até alguns usam a sua capacidade, a sua lógica, a sua retórica para o mal. Então nós não podemos deixar que o inimigo use o nosso potencial, mas o nosso potencial é para a glória de Deus. A palavra diz em Romanos que agora nós oferecemos os nossos membros para a justiça e não mais para a injustiça. Então, para enfrentarmos o inimigo, nós não podemos dar alimento ao inimigo, não podemos dar recurso ao inimigo. Precisamos então tapar essas fontes e deixar que esses nossos recursos sejam usados somente para Deus. Ele faz outra coisa aqui também. A palavra diz aqui que ele também restaurou o muro quebrado. Versículo de número 5. Ele fechou as brechas. Nós precisamos também nessa hora fechar as brechas. Aproveitar esses momentos de lutas e descobrir por quais brechas o inimigo, por quais brechas os maus pensamentos têm entrado em nossa mente. Precisamos então restaurar o muro, precisamos fechar as brechas, precisamos sondar o nosso coração e pedir que o Espírito Santo, o Senhor, sonde o nosso coração e o Senhor então veja e mostre para nós o que há errado. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Nós precisamos então fechar as brechas. Nós precisamos então tapar os muros. Nós precisamos consertar algumas coisas e durante essas lutas é importante isso. Podemos consertar algumas brechas que temos em nossas vidas para que possamos então resistir ao duro ataque do inimigo. Ezequias fez outra coisa também. Ele ergueu torres sobre os muros. E aqui as torres falam de vigilância. Ele ergueu torres para que os vigias observassem a vida do inimigo. Jesus disse assim que a gente precisa vigiar e orar para que a gente não entre em tentação. Isso é levantar torres. A oração abre os nossos olhos. A oração nos coloca no nível mais alto. A intercessão nos coloca no nível mais alto para que possamos enxergar melhor as ciladas, as estratégias do inimigo. E então assim podemos batalhar de forma mais eficiente. Levantar torres significa, então, entrar num regime, numa atitude de intercessão, de oração e de vigilância para enfrentarmos os ataques do inimigo. Ezequias fez assim. Ele levantou torres.
torres de vigia. A palavra diz então aqui claramente que ele resolveu agir proativamente contra aquele ataque. E ele fecha os recursos para que o inimigo não use os seus próprios recursos, ele fecha as brechas do muro e ele levanta torres. Mas a declaração mais contundente que a gente vê aqui nesse texto é a declaração que ele faz, dizendo para o povo assim a partir do verso 7: sejam fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Ele vai dizer assim: não se assuste, porque aquele que está conosco, é maior do que aquele que está com ele. Diz no verso 8 ainda: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. A maior confiança nossa é isso, é que o Senhor está conosco, e o Senhor guerreia as nossas guerras. Coloque totalmente a sua confiança e a sua dependência no Senhor. Assim seja. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.